Olá Brasil, hoje é terça-feira, 29 de maio de 2018. O que eu tenho para dizer é o seguinte, de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, esses problemas todos, essa crise financeira e política que a população brasileira está sofrendo, já está mais do que na hora mesmo, da maioria da população brasileira deixar de ser covarde e deixar de ser acomodada e se unir contra essa oligarquia que existe no Brasil desde a fundação do Brasil, de uma vez por todas. Né? Acabar com esse governo de poucos, porque desde que o Brasil foi fundado, foi descoberto, o governo é assim, um governo para poucos. Só que sai ganhando, né, no governo brasileiro são as elites corruptas que estão com o rabo preso com os políticos corruptos. E os políticos corruptos, já está mais do que na hora de se acabar. Até porque o Brasil é um país rico, é a oitava economia do mundo. Dá para muito bem todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, viver bem. Tá entendendo? O Brasil tem uma péssima mesmo distribuição de renda. Uma péssima distribuição de renda. Veja os países capitalistas e ricos, como o Brasil. Existem esses países capitalistas e ricos que são, vou dar um exemplo, que é o Canadá, os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão. São países ricos e capitalistas, que nem o Brasil. Mas a sua grande maioria de sua população vive bem, porque tem uma boa distribuição de renda. Por que o Brasil não pode fazer isso um dia? Já que o Brasil é um país capitalista rico e é a oitava economia do mundo. Mas está mais do que na hora também de diminuir o número de políticos no Brasil, que são muito políticos. Praticamente o Brasil é o país que tem mais político no mundo. E já está mais do que na hora de diminuir o salário desses políticos e diminuir os auxílios desses políticos, né? Já que são astronômicos, já para o bem dos cofres públicos. Até porque o que não pode é continuar assim, pô. A grande maioria da população brasileira continuar desempregada ou ganhando um salário mínimo, que não dá para quase nada. Um salário mínimo não dá para quase nada. Tá entendendo? O que não pode é continuar desse jeito. É, a, a grande maioria da população brasileira ficar pagando vários impostos, altos impostos, para ficar sustentando a mordomia desses políticos, que não faz nada para o bem da população. Tá entendendo? Que não pode é continuar assim, pô. Ou a população brasileira se une de vez, de uma vez por todas, e faz uma revolução e acaba com essa corrupção, essa bandidagem toda no Brasil, ou dessa vez não acaba mais nunca. Dessa vez não acaba mais nunca mesmo. O que não pode é esses políticos continuar tendo essa vida de rei, viver na mordomia, tá entendendo? Por causa dos vários impostos, altos impostos que a gente fica pagando para sustentar esses caras que não faz nada e a maioria ainda rouba a gente. Tá entendendo? Tem que diminuir o número de políticos pela metade ou mais da metade. Tem que diminuir os salários deles e os auxílios deles pela metade ou mais da metade, pô. O bem dos cofres públicos, né? O que não pode é a maioria esmagadora da população desempregada, ganhando salário mínimo, pagando vários impostos e não ter retorno de todos esses impostos altos que a população vive pagando. Tá entendendo? Que não pode é continuar desse jeito, pô. Agora também, para isso funcionar, não adianta só a população brasileira se unir, tá entendendo? Deixar de ser covarde, deixar de ser acomodada e ir à luta, protestando, lutando pelos seus direitos, fazendo greve, fazendo, como é mesmo, comícios por aí, paralisações e tudo mais.
Para tudo isso melhorar um dia, para tudo isso também mudar um dia, tem que mudar a cultura do povo brasileiro e investir na educação. O problema todo tá muito na cultura do brasileiro, de levar vantagem em cima de tudo. Aquele velho ditado que malandro é malandro e mané é mané. Tá entendendo? Essa cultura que prejudica a maioria da população brasileira tem que acabar, pô. A cultura da malandragem, de querer levar vantagem em cima de tudo, né? Ficar querendo levar vantagem em cima das pessoas. Esse governo que está aí em Brasília e no resto do Brasil é desse jeito pelo reflexo da população brasileira. Isso é o reflexo da população brasileira. Sem dúvida nenhuma. Enquanto a maioria da população brasileira for desonesta, enquanto a maioria da população brasileira for corrupta, o governo vai ser sempre corrupto, pô, porque esses políticos que estão aí não vieram da Europa, não vieram do Japão, dos Estados Unidos, eles são todos brasileiros. Esses políticos corruptos é o reflexo da população brasileira, de querer levar vantagem em cima de tudo. Tá entendendo? Aquele velho ditado que eu disse, né? Que malandro é malandro e mané é mané. Então, para as coisas melhorar um dia e a população brasileira sair dessa crise financeira e política de uma vez por todas, ela tem que mudar. Primeiramente, ela tem que mudar a cultura. Segundo, tem que investir na educação um dia. Porque a história da humanidade prova que todo país que investiu na educação conseguiu radicalizar a pobreza e conseguiu melhorar a qualidade de vida, se não foi de todo cidadão, foi da grande maioria. Todo país que investiu na educação, o país se tornou um país de primeiro mundo e a população melhorou de vida. Isso é fato. Primeiro tem que mudar a cultura do Brasil, segundo tem que investir na educação, para o Brasil sair dessa situação de crise financeira e política. E terceiro, o povo tem que deixar de ser acomodado, covarde e começar a lutar mais pelos seus direitos. Tem que se unir mesmo para fazer uma revolução e acabar de uma vez por todas, gente, com essa oligarquia que o que não pode é ficar entrando governo, entrando década, saindo década, entrando século e saindo século e ficar sempre nessa mesma ladainha, os políticos prometendo em época de eleição que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, e quando estiver no poder, não cumprir o que diz. Tá entendendo? Então, para que isso aconteça, de uma vez por todas, tem que acabar, tem que ter um governo rochedo, um homem, para poder derrubar esse sistema injusto e corrompido do Brasil. Tem que derrubar primeiro esse sistema corrompido do Brasil, injusto do Brasil, que só favorece uma minoria, um governo de oligarquia, que beneficia só essas elites aí, que está há séculos no poder, né? Que tem o rabo preso com os políticos corruptos que estão no poder e os políticos corruptos. Né? Isso tem que acabar um dia. Para isso acabar, tem que mudar a cultura do Brasil, tem que investir na educação e o povo tem que mudar esse sistema, tem que derrubar esse sistema corrompido que beneficia só a minoria da população, né? Que é um governo de oligarquia, né? Que é governo para poucos. Né? Pronto, é só isso que eu tenho para dizer, tá entendendo? Obrigado pela atenção e até a vitória.